Olá a todos, meu nome é Lagoinhas e hoje eu vou estar explicando para vocês o que é uma expressão numérica e como resolver, né? Basicamente, a expressão numérica é uma sequência de contas que a questão vai te dar, né? Normalmente, as questões que caem nos vestibulares, enfim, não são de exatamente resolver expressões numéricas, mas envolvem resolver as expressões numéricas, né? E ela vai ter uma sequência lógica que a gente deve seguir para poder resolver a questão, sabe? Então, na aula de hoje a gente vai estar revisando e ajudando vocês a compreender um pouco mais o motivo dessas sequências lógicas que você tem que seguir para resolver elas. Basicamente, o que eu vou estar dando aqui é uma receita de bolo, né? Eu vou te dando regras que você deve seguir para poder resolver cada expressão numérica de um modo geral. Tá certo? Então vamos lá. A expressão numérica, ela pode ter vários tipos de operações, né? Bom, a gente tem as operações bases soma, subtração, multiplicação e divisão. Essas são as operações bases. A potenciação e a radiciação, elas derivam um pouco da multiplicação, né? Por exemplo, uma potenciação é basicamente uma repetição de multiplicações. Então, 2 elevado ao quadrado quer dizer que eu estou multiplicando 2 duas vezes, sabe? Então, é 2 vezes 2. 3 a quarta é eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, basicamente, a potenciação é uma derivação da multiplicação e a radiciação também é uma derivação da multiplicação, por assim dizer. Então, o que acontece, né? Tendo como base essas operações, nós vamos resolver vamos sequenciar qual a ordem de prioridade para a gente resolver as questões. Então, se não houver nenhum símbolo, né, nenhuma expressão numérica que tenha parênteses, colchetes ou chaves, a gente vai seguir essa ordem, tá? Caso tenha, a gente vai seguir outra ordem de prioridade, tranquilo? Que eu vou explicar já já para vocês. Mas basicamente, inicialmente você vai olhar para a potenciação e resolver, tá? Depois vou olhar para a radiciação e resolver. Depois pegar a multiplicação e resolver. Depois a divisão. E por último, soma e subtração. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, 2 ao cubo mais 27 vezes 2. Vamos supor isso, tá? Seguindo a nossa ordem de prioridade, a primeira equação, né? A primeira conta que a gente vai fazer vai ser da potenciação. Tem potenciação aqui? Tem potenciação. 2 ao cubo. 2 ao cubo é quanto? 8. Então eu escrevo isso aqui é igual a... Em vez de 2 ao cubo, eu escrevo 8. Por que 8? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então eu escrevo 8. Mas... Aí, temos radiciação? Não temos radiciação. Então não vamos mexer nela. Temos multiplicação? Opa, temos sim. 27 vezes 2. Beleza, então eu escrevo. Quem é 27 vezes 2? 54. Então eu escrevo aqui. Em vez de 27 vezes 2, eu escrevo 54. Temos divisão? Não, não temos. Então não vamos mexer nela. Tá? Temos soma? Opa, temos soma aqui, ó. A soma vem para cá e aparece aqui. Tranquilo? Então, 54 mais 8, 62. Tá vendo que agora não temos mais nenhuma expressão, ou seja, não temos subtração. Mas se tivéssemos subtração, a gente faria subtração. Óbvio, você não precisa, por exemplo, se você pegou o jeito, você não precisa fazer primeiro soma e depois subtração especificamente. Ou, tipo, você vai fazer um de cada vez. Você pode fazer direto até, sabe? Tipo, se você treinar muito, você já consegue fazer as contas direto. Então você já faz soma e subtração ao mesmo tempo, sabe? Multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Isso vai do preparo de cada um. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Aqui a gente mostra a ordem de prioridade com os símbolos, né? Além das multiplicações, divisões, enfim, a gente vai ter outras ordens de prioridades, que vão ser os parênteses primeiro, depois os colchetes, depois as chaves. Isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui a multiplicação vem primeiro que a soma. Ou seja, antes, se eu não tivesse nenhuma dessas expressões, primeiro eu fazia a multiplicação e depois eu fazia a soma. Sendo que, a partir do momento que eu uso parênteses, o que eu estou dizendo para o meu leitor? Estou dizendo assim, ó, primeiro faça o que está entre parênteses e depois você faz o resto. Mas tome esse cuidado.
Entende? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês essa situação aqui. 2 mais 3 vezes, essa bolinha seria o vezes, né? Vezes 2 mais 5. Veja que, se eu fosse seguir lá em cima, eu faria a primeira multiplicação, porque não tem potenciação, não tem radiciação, mas tem multiplicação, que é bem aqui. E eu iria fazer a multiplicação, só que multiplicação de algo que está entre parênteses é meio, tipo, poxa, peraí, calma aí, vamos averiguar isso, né? Normalmente é multiplicação por um número. Então a gente vai transformar esse parênteses em um número. Tranquilo? Como não temos colchetes nem chaves, a gente vai fazer logo o parênteses aqui, né? Então, vamos lá. Tem entre parênteses 2 mais 5. Quanto é 2 mais 5? 7. Então eu substituo 2 mais 5 por 7. Tudo, né? Tanto os parênteses quanto 2 mais 5. Então isso aqui é 2, repetindo, né? 2 mais 3 vezes o que está tudo em parênteses, ó. Tudo que está entre parênteses vale 7. Então isso aqui é 3 vezes 7. Aí vamos lá, agora não temos mais parênteses, nem colchete, nem chave. Então a gente pode seguir a nossa ordem de prioridade de lá em cima, correto? Então vamos lá. Primeiro vinha a multiplicação. Então 3 vezes 7, 21. Então fica 2 mais 21. Não temos divisão e agora temos soma. 2 mais 21 igual a 23. Então esse aqui é um exemplo rápido aqui para mostrar para vocês o que significa essa ordem de prioridade entre parênteses, colchetes, chaves, né? Eu mostrei só o parênteses, mas nas questões embaixo vocês vão ver como é que funciona isso. Uma coisa que eu recomendo para vocês pegarem mais o jeito, né? Vocês viram que a teoria, né? As regras são rápidas, né? Elas são bem básicas, elas são meio que não tem tanta explicação, né? A explicação que eu posso dar para vocês é que existe essa ordem de prioridade e que quem está escrevendo vai usar a linguagem de parênteses, colchetes, chaves para te dar, ó, tome essa prioridade, siga esse raciocínio para você chegar no mesmo resultado que eu estou chegando, sabe? Então, é basicamente isso que eles querem dizer. Mas para você ficar craque mesmo, é basicamente você fazer muita questão. É você resolver questão de vestibular, questão da apostila. Então, resolvendo, você vai pegando o jeito. E acaba que quando você for fazer de verdade, você não vai nem lembrar qual é a ordem de prioridade. Vai ser algo mais natural para vocês. Tá certo? Então, vamos lá, vamos para as questões que, ao meu ver, são mais importantes da gente mexer. Antes de chegar nos exercícios, eu gostaria de dar uma pincelada aqui do que é fração, tá? Bom, fração nada mais é que uma divisão. É uma forma de escrever a divisão. Então, quando eu digo para você, ó, eu tenho 15 pães para dividir para 3 pessoas, eu estou falando a frase 15 pães para dividir para 3 pessoas é igual a 5. 5 pães para cada pessoa. Só que eu posso escrever isso de uma maneira algébrica, né? De maneira matemática. E a maneira mais simples que a gente tem é o 15, o sinal da divisão dividido por 3, né? O sinal da divisão e 3. Então a gente lê 15 dividido por 3. Ok? E 15 dividido por 3 a gente sabe que vale 5. Tranquilo? Só que a gente pode, em vez de usar essa simbologia, eu posso usar essa simbologia. Que significa a mesma coisa de 15, que é o número de cima, dividido por 3. Ou seja, é a mesma simbologia, é a mesma coisa. Perdão, a simbologia não é a mesma, mas o significado é o mesmo, né? E a gente faz isso porque fica mais fácil de escrever desse jeito. Vocês vão perceber que aqui tá vendo que ele ocupa espaço assim em linha. Aqui eu, na fração, estou ocupando espaço em coluna, né? Então isso é vantagem pra gente. Então isso aqui significa 15 dividido por 3. Sendo que a gente não fala 15 dividido por 3 nessa ocasião. A gente fala 15 sobre 3. 15 sobre 3 é a mesma coisa que 15 dividido por 3, que vale 5. Tranquilo, pessoal? Por aqui tudo bem. Aqui é interessante a gente rever esse conceito aqui, porque vai acabar que algumas expressões que vocês vão ver vão ter expressões assim, sabe? Frações sobre frações. E eu vou dar meio que uma revisada. Então, quando você tiver uma fração, também que aqui é uma fração, sobre, aí quando é uma fração sobre a outra, a gente coloca uma barra bem grande. Então, uma fração dividida por outra fração. O que a gente vai fazer? Tem um jeito de falar que a gente sempre fala.
a gente pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, a gente vai pegar a primeira fração, que é 12 sobre 3, e multiplicar pelo inverso da segunda. 8 sobre 4, o inverso dela, 4 sobre 8. E aí a gente vai, olha que legal, a gente vai chegar no ponto que eu queria chegar, né? Que era as ordens de prioridades. Qual era a ordem de prioridade lá? Era multiplicação e divisão. Como eu falei, você não precisa seguir exatamente essa ordem. Primeiro multiplicação, depois divisão. Eu vou fazer logo a primeira divisão e depois a multiplicação. Vocês vão perceber que fica mais legal. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou mudar um pouco a metodologia, porque eu não gostaria de explicar frações não inteiras, né? Mas nesse caso aqui eu vou fazer a primeira multiplicação. Eu multiplico 12 vezes 4, que vai dar 48. E embaixo tem 3 vezes 8, que é 24, sobre 24. Então isso aqui significa 48 dividido por 24. E 48 dividido por 24 vai dar 2. Certo? Então, basicamente é isso. Divisão de frações, você vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. E vai dar outra fração que você vai encontrar o valor que ela vale, né? Então, era isso que eu queria lembrar para vocês de fração. Agora vamos para a parte mais importante da aula, que é resolução de exemplos. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, lembra que aqui eu tenho as simbologias, né? Que é a chave, parênteses, né? E só para dizer, quando tem essa barra aqui, que é, por exemplo, 19 barra, entre parênteses, 7 menos 6. Isso significa que é 19 sobre 7 menos 6, tá? É só uma simbologia que a gente usa na hora de escrever as contas, né? Quando você vai escrever no teclado. Enfim. Lembra lá nossa prioridade? Bom, como nós temos as simbologias, primeiro a gente vai resolver o que está entre parênteses, né? Resolvendo o que está entre parênteses, 2 mais 6, eu não olho para o resto, eu olho somente pro... Deixa eu fingir que eu vou riscar, né? Eu olho somente pro 2 mais 6, né? Olhando somente pro 2 mais 6, 2 mais 6 é 8. Perfeito? Então eu vou escrever aqui 8. E aí, o outro parênteses que tem é 7 menos 6. Então eu vou apagar tudo que... não vou olhar para nada que não for 7 menos 6. 7 menos 6, 1. Perfeito? Deixa eu só ajeitar aqui. 7 menos 6, 1. Então tudo certo. Agora vamos substituir para deixar bem bonitinho. Então vamos lá. Fica 55 mais 2 vezes... Aí coloca o colchete. 12 mais 3 vezes 8 mais 19 sobre 1. Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer? Tá vendo que tem a multiplicação no colchete? A gente vai resolver o que está dentro do colchete primeiro, para depois fazer a multiplicação. Então vamos lá, vamos resolver o que está dentro do colchete. O que está dentro do colchete é tudo isso aqui. Porque lembre que a gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchete, depois o que está entre chaves. Perfeito? Então aqui eu tenho um colchete. Então vamos lá resolver. Desses aqui, a gente tem uma soma, duas somas, né? Mas tipo, tem soma, multiplicação e tem divisão. Então na nossa ordem de prioridade lá em cima que a gente colocou soma e subtração primeiro, depois, perdão, colocou potenciação e radiciação primeiro, multiplicação e divisão em segundo, soma e subtração em terceiro. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Multiplicação e divisão. Em relação à soma, né? Nesse caso. Então, eu vou repetir o 12. Então, fica 12 mais 3 vezes 8 é multiplicação. Ela é uma das prioridades nossas. Então, 3 vezes 8, 24. Primeiro eu resolvo a multiplicação. E agora a divisão. 19 sobre 1 é 19 dividido por 1, que dá 19. Perfeito? Agora vamos fazer o quê? Não temos multiplicação e nem divisão. Então vamos para a próxima prioridade, que é a número 3, no caso, né? Seria soma e subtração. Temos só soma. Então vamos resolver a soma. Nós teremos 12 mais 24, que dá 36. E 36 mais 19 vai dar 55. 55.
5. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem dificuldade de fazer isso, a gente pode vir aqui e fazer, ó, 24 mais 12 mais 19. Então fica 2 mais 4, 6, mais 9, 15. Então fica 5, sobe 1. E aqui fica 2 mais 1, 4, mais 1. Perdão, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 55. Então tudo que está entre colchetes é a mesma coisa de eu colocar o valor 55. Perfeito? Então, nós vamos escrever que tudo isso aí é igual a 55, que é esse valor aqui, né? 55 mais 2 vezes o que está em colchetes. O que está em colchetes vale 55. Olha que legal. Agora, nós temos um número somado com uma multiplicação. Voltando para a nossa ordem de prioridade, a gente vai fazer primeiro o quê? A multiplicação e depois a soma. Então, 2 vezes 55 vale quanto? 110. Certo? Então, o que é que vai ter? Agora vai ter o 55 mais 110. Isso aqui é igual a 165. Então, toda essa expressão vale 165. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo exemplo para a gente finalizar a nossa aula. Nosso segundo exemplo é bem interessante porque ele vai trabalhar com colchetes, chaves e parênteses, tá? Vamos lá. Primeiro, de novo, vamos resolver o quê? Nossa ordem de prioridade. Parênteses. Dentro do parênteses, nós temos só 15 menos 5. De novo, vamos fazer o quê? Esquece tudo que está ao redor de 15 menos 5. E vamos olhar só para o que está entre parênteses. Quanto vale 15 menos 5? 10. Então eu escrevo aqui 10. Agora vamos olhar o que está dentro do parênteses. Olha que perdão, dentro dos colchetes. Olha o que está dentro dos colchetes. Tudo isso aqui. Então vamos lá. Dentro dos colchetes é tudo isso. Então a gente esquece todo o resto. Não é isso? Tudo. Vamos olhar só para isso. Certo? Então, fica 25 mais 4 vezes... O que está entre parênteses 15 menos 5, a gente já viu que era 10, tá? 4 vezes 10 menos 6. Agora nós temos um valor somado com outro, que é uma multiplicação, subtraído de outro. Então, de novo, pela ordem de prioridade, a gente vai fazer a primeira multiplicação. Então, 4 vezes 10, 40. Mais 25, menos 6. Certo? Então, fica 25 mais 40, que vai dar 65, menos 6, 59. Tudo bem, pessoal? Então, tudo que está entre colchetes vale 59. Então, vamos lá, vamos reescrever tudo isso aqui. Começa com 45. 45. Mais 2 vezes o que está entre chaves. 35. Mais 3 vezes tudo que está entre colchetes. E tudo que está entre colchetes a gente acaba de calcular, que vale 59. Então, fica 3 vezes 59. Tudo bem? Menos o 7. Menos o 7. Fecha chaves. Menos o 8. Tudo bem? Então, vamos resolver agora o que está dentro das chaves. Perfeito? Que é a nossa ordem de prioridade agora. Então, a gente vai resolver o que está dentro das chaves. Vamos lá. 3 vezes 59 vai dar... Vamos fazer a conta aqui do ladinho. 59 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Tudo bem? Então, tudo isso aqui... Perdão, isso aqui vale 177. Então, vamos escrever aqui 35 mais 177 menos 7. Como eu falei, a ordem de prioridade é soma, subtração, mas pode ser que você faça primeiro subtração e depois soma. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui primeiro subtração. 177 menos 7 dá 170. 170 mais 35, 205. Então, tudo que está entre chaves, vale 205. Então, vamos reescrever tudo de novo. Então, fica 45 mais 2 vezes tudo que está entre chaves, que é 205,
menos 8. Tudo bem? Agora nós temos uma expressão que só tem subtração, soma e multiplicação. Pela ordem de prioridade, faremos primeiro a multiplicação. 2 vezes 205, 410. Agora nós só temos subtração e soma. 45 mais 410, menos 8. 45 mais 410 vai dar 455, menos 8. E 455 menos 8 vai dar 447. Então, tudo isso aqui que a gente queria calcular vale 447. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tentem mais questões, vejam mais tipos de questões. Lembrando sempre da ordem de prioridade. Primeiro a gente vai fazer o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e por último entre chaves, certo? E quando você for analisar cada segmento desse, você vai usar a ordem de prioridade inicial, que é primeiro potenciação, depois potenciação e radiação, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham feito bom proveito dessa aula, e até a próxima. Tchau, tchau.